Glória a Deus. Ao vivo e a cores. Aleluia. A paz do Senhor de Alfa. Você que está online, receba a bênção do Senhor Jesus. Não considere hoje o último dia da semana, o domingo, para que a sua semana não comece na segunda-feira. E todas as vezes que nós não entendemos isso, a nossa semana sempre começa de segunda. Mas como hoje é o primeiro dia da semana, quem vai comandar a sua semana não vai ser a segunda-feira, porque quem comanda a segunda-feira é você. Quem vai comandar a sua semana vai ser o Senhor Jesus, no domingo, que é o primeiro dia da semana. Amém? Vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos desse momento. Obrigado porque a Ti é honra, louvor, a majestade para todos sempre. Fala aos nossos corações, esteja conosco em nome de Jesus Cristo. A igreja pode dizer amém. Tome o seu assento, por gentileza. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra hoje para a sua semana. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Efésios. Vamos ler alguns textos e quero já falar com você que amanhã às 23 horas começa a nossa semana de oração. E para quem estava aqui na quarta-feira, eu não sei se você se lembra, quarta-feira estava no meio da mensagem e o Espírito Santo me incomodou sobre uma manifestação que nem sempre... Deixa eu só desmistificar isso daqui. Algumas pessoas perguntam, por que o demônio não cai mais na igreja? Irmão, não cai nessa não. A igreja espiritual, quando o demônio cai, quando o demônio se manifesta, não tem nada a ver com espiritualidade. Jesus falou para Pedro assim, ó, o que está com você é o próprio Satanás. E Pedro não se manifestou, não babou, não estribuchou. Judas também, a mesma coisa, não estribuchou, não babou. Então tem, para que você saiba, várias vezes eu já desci aqui, fui até a pessoa, olhei nos olhos e falei, não vai se manifestar. Aqui não é show. Quem gosta, porque Satanás gosta de fazer show. Aí, outra coisa, se for para poder expulsar demônio, ele só obedece uma voz de autoridade. Não obedece, sai em nome de Jesus, sai pelo poder do sangue de Jesus. Está na Bíblia. Quando duas pessoas foram expulsar demônio, falou assim, sai no nome de Paulo. Não, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você não. E deixou a pessoa totalmente nu. Então, para o demônio sair... é a sua vida em contexto com a palavra. É a autoridade do que você faz e não a autoridade do que você fala. E a gente confunde isso. Eu já vi várias pessoas, não é o nosso caso aqui, mas em alguns lugares, a pessoa não tem autoridade, chama a outra, e fica 3 pessoas, sai em nome de Jesus, 4 pessoas. O demônio ri de uma situação dessa. Vai falar assim, para quem eu vou obedecer? Uma pessoa com autoridade. Eu me lembro que uma vez eu estava num trabalho de libertação, e vou falar algo, é engraçado, mas aconteceu comigo. E Rio de Janeiro, calor, eu tirei o terno, e eu estava em dia com a academia, tirei o terno expulsando, vai sair em nome de Jesus. O demônio falou assim, eu não vou sair, pastor bombadinho. Eu falei assim, tu vai sair sim. Outra vez, a pessoa que trabalha com a gente lá, Clésina, pensa numa pessoa com síndrome de limpeza. Aí a Cassiane acabou de trazer, chegamos de um país, que a Cassiane trouxe para ela um perfume. Ela foi para a igreja, um trabalho de libertação, passou o perfume. Aí o diabo falou assim, eu não vou sair. Aí a Clésina começou a conversar com o diabo. Por que você não vai sair? Ela falou assim, porque você está fedida. Aí eu falei, fedida não, porque a Cassiane acabou de trazer um perfume da Europa para mim, tá? Teve que sair com perfume ou sem perfume. Quem expulsa demônio é o nome do Senhor Jesus, na autoridade que você vive mediante a palavra. Então nem sempre, porque naquele lugar ali manifesta vários demônios. Eu não quero manifestação de demônio aqui, vai sair em nome de Jesus, sem alarde. Porque aqui nesse circo, tem igreja que faz entrevista com o diabo, desaloja, lembra disso? Aí fala, Casa Bahia. Não, nada a ver, irmão. Para casa. Só quem entendeu, só Jesus. Onde estava falando mesmo, irmão? Salmos? Efésios capítulo 5. Vamos ler hoje sobre isso daqui. Então, na quarta-feira, algo
Já abriu lá, né? Quarta-feira eu interrompi a mensagem para poder orar por um espírito mau que estava na igreja, de espia. Sempre acontece isso. A noite passou, no dia seguinte foi abrir a minha rede social e alguém mandou para mim as evidências de uma obra de magia negra. Só para você poder entender que quando a igreja ora, Deus começa a revelar as coisas. Então, amanhã, às 23 horas, nós vamos começar uma semana de oração. De 23 horas até 23h40, até meia-noite, não importa. Ok? Você vai colocar o seu nome, tem ali fora um local específico para você colocar um pedido de oração, você vai fazer isso. Mas eu não vou orar por você. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Porque senão você vira crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aí vira um crente cara de pau. Que bota o povo para orar. Minha mãe ora por mim. Querido, filho de crente não é neto de Deus, não. Então precisa tomar atitude, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Não é crente 6 horas. Ora por mim, vou lá, ora por mim lá. Hoje eu não posso ir e tal. Não, tem que fazer por onde. E se não puder, a gente vou mandar 4 irmãos pegar você, igual levaram para Jesus lá. Desceu pelo telhado e foi curado. Então, se tiver aleijado, a gente vai trazer para poder ser orado e o Senhor vai trazer a cura em nome de Jesus. Você crê? Então, nós vamos estar orando amanhã a partir das 23 horas. Ok? O que está aqui no livro de Efésios, capítulo 5, eu quero hoje falar com você sobre evidência. Ok? Evidências, não a música, viu, Kleber? Do cantor que você gosta. Mas eu quero falar sobre a evidência. Se alguém perguntar para você como são as evidências de uma pessoa rica, não estou falando de emergente, estou falando de rica. Emergente compra um carro, bota o cinto da Gucci desse tamanho, a fivela, sai desfilando no helicóptero e coloca nas redes sociais. Não, isso é emergente. Falando de pessoa rica culturalmente, que é a evidência dela. Primeira coisa, evidência de alguém que é rico intelectualmente, Cassiane. Educação. Ok? A evidência de que alguém é bem financeiramente é exatamente pelo conhecimento que ele busca, a forma que ele se porta. Por exemplo, até acontece, mas você dificilmente vai ver uma pessoa bem, a evidência de uma pessoa de cultura, vivendo bem, passando numa poça, passando com seu carro, passando numa poça de água para poder sujar você. Pode ser uma pessoa que tem dinheiro, mas não é pessoa de bem. Ok? Você vai ver que na maioria das vezes, uma pessoa de bem, quando está dirigindo um bom carro, vai sempre dar passagem para outra pessoa. É uma pessoa de bem, questão de mentalidade. Porque a pessoa de bem, a riqueza nasce primeiro na mentalidade. A pessoa de bem também é evidência, ela não vai querer passar a perna em ninguém. Quer ver a evidência de uma pessoa de bem? Leva ela para poder almoçar. De preferência, no Haskell, porque é um self-service que tem um vidro em cima. E uma vez alguém falou comigo, cuidado com o self-service, porque todo mundo conversando sem o vidro em cima, você vai comer uma comida temperada. Aí você imagina. Leva no Haskell. Fala para essa pessoa assim, você está livre para comer o que você quiser. Se a pessoa voltar com maionese, carne de frango, peixe, farofa, macarrão, salada, linguiça e parecendo mais um pão de açúcar, não fecha negócio, porque essa pessoa tem mentalidade de sobrevivente. Por outro lado também, eu acho exagero quando você chega num lugar, aí um rico com glamour te leva para comer lá no Terraço Itália. Irmão, parece comida de passarinho. Depois tem que passar no McDonald's. Mas sempre tem as evidências. Pessoas bem-sucedidas. Ok? Pessoas que não são bem-sucedidas sempre terão evidências. Aqui, deixa eu falar algo para você. Eu vou parar e falar algo para você dizendo o seguinte. Cuidado com pessoas que se dizem crentes.
Porque nem todos que se dizem ricos são ricos. Nem todos que se dizem crentes são crentes. No capítulo 5 de Efésios, que nós vamos ler agora, os versículos 1 e 2, vai falar exatamente sobre imitar. Evidência está muito ligado a fruto. Agora, olha o que diz o versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Pastor, mas eu vou imitar? Isso não é falsificar, se eu não sou? Não, imite até se tornar. Eu não sou amável, mas eu vou imitar. Eu não sou legal, mas eu vou imitar. Eu não sou lá flor que se cheire, mas eu vou imitar. Imitando, você acaba se tornando. Comece a imitar um rico na cultura, no modo de falar, no modo de agir. Comece a imitar Deus, amando pessoas. Pensa bem, quanta tranqueira Deus ama. A começar por mim e por você. Comece a amar essas pessoas que Deus ama. Eu não suporto. Comece a amar. Vai imitando. Diga para alguém, imite até se tornar. Aí ele vai continuar dizendo, verso 2, vamos lá para a Bíblia. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eu quero hoje falar com você sobre as evidências dos filhos de Deus. Muito fácil, eu quero hoje dizer para você que nem sempre aqueles que se dizem filhos de Deus são filhos de Deus. Nem sempre que se dizem ricos são ricos, nem sempre que se dizem crentes são crentes. Aí algumas evidências aqui daqueles que imitam a Deus. Vamos lá, o verso 2 vai dizer exatamente isso. Andai. O que é andar? Andar não é ficar parado, andar é movimento. Ok? Movimento é progressão, movimento é desenvolvimento. Então ele vai dizer, andar em sacrifício, porque amor não é um sentimento, amor é uma atitude com responsabilidade, que nós chamamos isso de sacrifício. Então, eu me sacrifico não para gostar de alguém. Gostar não é mandamento, gostar é uma opção. Agora, amar se torna um sacrifício. Porque tem gente que você não gosta, mas você precisa amar. Então, é um sacrifício. Vou fazer uma provocação. É o seu esposo. Você casou porque gostou. Gostava. Agora não gosta mais. Chupa essa manga. Tem que amar até o final. Não é? Fica quieto para a gente não descobrir você aí. Então, andai em amor como também Cristo nos amou. E se entregou. A outra evidência, ok? De alguém que é filho de Deus é a entrega. Quando nós falamos sobre a entrega, aqui tem algo muito forte em relação ao corpo, a carne e o espírito, porque a sua carne sempre vai ser egoísta. A sua carne, que não é o seu corpo, é o seu pensamento, natureza caída, a sua carne, ok? Ela sempre vai ser egoísta, você quer mais, nunca está bom. Você vê, tem políticos que tiveram problemas com roubo de R$1 bilhão. Não existe comida de R$200 mil. Então, chega um limite que não é mais sobre o dinheiro. Ok? Chega um limite que você começa a ultrapassar desse limite, você já começa a ter algo na sua carne, a evidência da carne, ela começa a ter uma posse de poder. O nome disso é egoísmo, já que a carne é egoísta, o espírito é altruísta. Por isso que, em Atos, Paulo vai dizer, melhor coisa dar do que receber. Porque a evidência de quem é filho sempre está na entrega. Entrega do melhor tempo, entrega de qualidade. Todos os cultos você treina se você está sendo manipulado pela sua carne ou guiado pelo seu espírito no momento da oferta. Não é questão do seu dinheiro, não é questão de se alguém que está falando, pregando, ou ministrando, ou pastor, é alguém honesto ou não. A questão não é sobre Judas, a questão é sobre Jesus. A questão não é sobre quem fala, a questão é sobre a índole que você carrega. Então, a sua entrega evidencia se você está controlado pela sua carne ou você está sendo guiado pelo seu espírito. Porque a Bíblia está dizendo assim, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo, ou seja,
Foi algo voluntário dele, assim mesmo por nós, em oferta, está na sua Bíblia, em oferta e sacrifício a Deus como um cheiro suave. Ou seja, nós temos um cheiro, nós temos um aroma. E o nosso aroma, como filho, sempre tem que ser um aroma de entrega. Agora, falando sobre a evidência de quem nós somos, vamos agora desmistificar isso daqui, porque nem todo mundo que está aqui hoje tem evidência de filho de Deus. Dá glória a Deus, não. Nem ofertar, porque você pode manipular isso. Na nossa natureza, como seres humanos, a nossa natureza comum não é fazer aquilo que é agradável a Deus. A nossa natureza comum é fazer aquilo que é agradável a nós mesmos. Por exemplo, as evidências desse fruto é quando eu estou enxertado em uma árvore chamada Deus e Cristo, ou seja, a videira que é verdadeira. Quem nós somos então realmente? Eu vou pedir para que você agora leia comigo, em Gálatas, volte, você está em Efésios, volte algumas páginas. Vamos agora ver quem nós somos realmente, o que a nossa carne grita todos os dias. E daqui eu vou pegar 3 bases e a gente vai seguir, porque eu quero que você saia daqui hoje entendendo conhecendo algumas coisas. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Esse daí sou eu e você. Ok? Aqui são as evidências de quem não tem Cristo no coração, não anda pelo Espírito. São as evidências da natureza natural do homem, ou melhor, do que é natural do homem, da natureza do homem. O homem natural é isso daqui. Vamos ler. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, aqui, as evidências, as obras da carne são conhecidas. E quais são elas? Imoralidade. Ok? Então vamos lá. O que a gente está vendo hoje, nesse tempo chamado carnaval, ok? Aliás, você sabe que um portal se abriu ou se abre quando o mundo espiritual dá legalidade para isso, e você deve estar vendo muito bem, por mais que eu não quero ver, hoje as redes sociais mostram isso de forma muito explícita. Então você vê que há uma abertura de um portal no mundo espiritual, uma legalidade. Então o que está acontecendo de imoralidade no carnaval é uma legalidade. Hoje eu estava mostrando para a Cassiane uma cantora, que ela, no meio da música dela, ela canta o que ela crê, e de repente há uma possível evidência de uma incorporação. Incorporou uma entidade. Conversando com a Cassiane sobre isso, ela falou assim, ela canta e prega no que ela acredita. Então vai incorporar nela o que ela crê. Eu e você pregamos e cantamos e vivemos naquilo que nós acreditamos. Onde eu quero chegar? Que essa pessoa que está incorporando ou cantando na legalidade, ela não está errada. Aliás, a sua Bíblia não fala sobre certo ou errado, porque é subjetivo. A Bíblia não fala para você poder fazer o que é certo, a Bíblia fala para você fazer o que é bom. A Bíblia vai te dar caminho de vida e caminho de morte. Porque talvez essa pessoa que esteja acreditando ou crendo nas evidências que ela nos propõe numa ilegalidade, talvez ela esteja fazendo isso pela nossa covardia. Porque nós nos enclausuramos dentro de um contexto de igreja, recebemos o Senhor aqui. Eu não estou falando para você ficar invadindo o carnaval, pregando a palavra, olha tal. Não, estou falando para você poder ser luz no seu trabalho. Porque o carnaval, fazer isso no carnaval, é você fazer algo por correção.
Isso quer dizer que você não fez por prevenção. Porque se você estivesse sendo luz na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, talvez não haveria tanta escuridão, porque você como luz, se chegasse no lugar de trevas, essas trevas se converteriam à luz, não por causa de você, mas por aquilo que você carrega. Então a gente cai numa de bom, eu vou evangelizar no carnaval, abrir um portal, olha, não, faça a sua parte, de quê? De ser luz aonde você estiver. Não é hoje, 2026, invadindo o carnaval para poder falar de Jesus. Não, é viver Cristo no dia a dia. Porque daqui a 360 e poucos dias vai acontecer de novo. Só que não serão mais essas pessoas. Porque o que você está fazendo durante esses dias vai mostrar para essas pessoas que o que você carrega é mais forte do que aquilo que eles acreditam. Que a gente entra numa falsa religiosidade, irmão. Agora eu vou visitar hospitais, agora eu vou invadir não sei o quê, aí acontece qualquer coisa. Como algumas pessoas chegavam para mim, agora não tem mais, mas chegavam para mim e falavam, pastor, eu vou para São Paulo, vou expulsar demônio. Eu falei, não faça isso, você não tem minha bênção para isso. Você não conhece o mundo espiritual. Eu vou ficar orando por mendigos. Não faça isso, porque se você orar e a casa estiver limpa, a Bíblia fala que com a casa limpa, volta de forma potencializada e pode matar essa pessoa. Então não é você limpar a casa e expulsar o maligno se essa pessoa não quiser. Essa pessoa precisa querer e você precisa cuidar. E essa pessoa tem que estar se alimentando constantemente para que o diabo não venha se apodere dela de novo e mate a vida dela. Então é um perigo quando você fala assim, eu vou para o carnaval expulsar demônios. Você tem que cuidar dessas pessoas que você possivelmente, ou você está sugerindo ir para lá, porque uma coisa é você orar, cuidar. É igual algumas pessoas que querem ajudar a obra missionária. Eu vou ajudar a obra missionária 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3º mês, não ajuda mais. O que acontece? A pessoa morreu de fome. Era preferível que não começasse. Então se vai fazer, continue. Então, essa pessoa que cantou isso, que incorporou, ela está aqui. Imoralidade. Vamos voltar a ler a Bíblia? Olha, as obras da carne são conhecidas. Imoralidade. Aí completa dizendo imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pastor, não se encaixa comigo. Cuidado. Porque a gente tem uma péssima mania de falar dos nossos irmãos católicos. Vai falar dele o seguinte, não, tá vendo? Essa daí adora Aparecida, essa adora Maria, esse adora não sei o quê. E tem muito irmão dentro da igreja que está adorando seu carro. Compra o carro, não tira o plástico daquele carro e o que fica andando. Por que não faz um altar para aquele carro, acende umas velas e coloca aquele carro todo dia? Não, você tem que ser mordomo. Quando você faz isso, você está dizendo que quem te deu não tem condição ou pode não te dar novamente. Mas quem te deu uma vez, eu quero te lembrar que é uma fonte inesgotável. E se você possui alguma coisa, isso não é seu. Esse espírito de posse, Deus não te deu isso. Aliás, Adão caiu nesse engodo quando Deus falou para ele, você tem acesso. Tudo que você tem hoje, nós temos hoje, não é posse, é acesso. Você está casado com seu cônjuge, não é seu. Você está tendo acesso. Você tem filho, não é seu. Você está tendo acesso. Aliás, eu e Cassiane, nós já desencanamos disso, desencanamos disso. Temos 3 filhos, são filhos? Nossos filhos não. Jaiane casou, arrumamos mais um filho, o Igor. Como que nem frieira, mas é um filho. Joshua está estudando nos Estados Unidos, cadê? Está lá, a gente só vê ele uma vez por ano. A Jay casou com a frieira, mas porque come. Mas eu te amo, viu? Você é uma benção. Não é tão bonito quanto eu, mas... né? O Caio levanta de manhã, não vejo o Caio volta tarde,
trabalhando, se o Márcio tivesse aquele espírito de possessão. Não, meu filho, fica aqui numa redoma de vidro. Oh, você não pega ônibus não, hein? Oh, você não pega o trem não, hein? Oh, tá lá um menino de 30 anos falando grosso. Tá bom, mãe. Não, deixa ele para o deserto. Deixa aprender, ele não vai morrer não. Jesus não morreu no deserto. Morreu pelos crentes, ou melhor, crentes mataram Jesus. Morreu pelos irmãos. O que Deus confiou você, cuide. Você pode dizer para alguém, diga para alguém, cuide do meu carro. Cuide bem da minha casa. Se você for solteiro e estiver do lado, um jovem, né? Eu faria isso no seu lugar. E está interessado na filha do irmão que está do seu lado. Diga para ele, cuide bem da minha esposa. Ou você vigia. Você está entendendo que o que você carrega não é seu? Cuide bem. Porque quando você morrer, não vai ter um container do seu lado. Sabe quais são as evidências? Aquilo que você deixou. Cuide bem dos meus carrinhos. Fica levantando aquele altar lá, né, Cassi? Um bocadinho de carrinho lá. Aqueles carrinhos de coisa lá. Aliás, tem mais 2 para te dar, viu? Não faz daquele o Isaac, não. Não ri sem graça não, viu? Temos cada um de carrinho de coleção assim, irmão. Ninguém pode tocar. Já tocar, não pode? Tá vendo? Não pode tocar no carrinho, gente. É forte, Brasil. Ô, Jesus, tem misericórdia. Tem gente que está adorando aquilo que Deus falou para você cuidar. Tudo que foi falado aqui são as evidências da carne. Essa é a nossa natureza. Essa é a minha natureza. Essa é a sua natureza. Pastor, mas nós não somos imagem e semelhança de Deus? Não, nós não somos imagem e semelhança de Deus. Mas não diz isso na Bíblia? Diz. Isso tudo são as evidências da queda. Gênesis 1, 26, vai dizer exatamente isso. Que Deus forma um homem, ou melhor, cria um homem, a sua imagem, segundo a sua semelhança. Está em Gênesis 1, 26. Esse homem é um homem perfeito. Só que teve um vírus no Gênesis 3. Não foi pecado, porque a primeira vez que aparece a palavra pecado está em Gênesis 4. Ali, o que é pecado? Não existe pecados, porque pecado é ruptura da fonte. É por isso que o nome de Deus é Abba, Pai, fonte. É como se fosse assim, eu vou conjecturar para você. O meu iPhone tem vida, enquanto tem bateria. Ele errou, ele pecou, ele fez tudo. Mas ele está aqui, está com 70% de vida. Ele pensa que ele vai ter 70% a vida toda. Mas ele está indo. É igual algumas pessoas que estão brincando com Deus. Longe da fonte. Está indo, está indo. No final do dia, amanhã, a bateria vai estar vermelha. E vai acabar. E se eu não me conectar, ou se eu não me conectar à fonte, eu não vou ter vida em mim mesmo. Se você não colocar à noite para carregar essa bateria junto à fonte, a energia, você não vai ter vida, não vai dar vida ao celular. Pecado, então, é a ruptura minha com a fonte. Toda separação minha com a fonte implica em morte. É uma questão de tempo. Isso aconteceu em Gênesis 3. Agora, em Gênesis 5, verso 3, vai dizer o seguinte, não precisa abrir, eu estou lendo para você, depois você rebobina a fita e vai ver em casa. Ok? E Gênesis capítulo 5, verso 3, vai dizer que Adão gerou o filho. Lê, Cassandra, para mim. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme Calma aí, a irmão. sua imagem. Adão então gerou o filho
a sua semelhança conforme a sua imagem. Aí é depois da queda. Mas depois da queda, Adão e Eva não tiveram Caim e Abel? Sim. Aí, se você estiver vendo a sua Bíblia, esse filho que Adão fala é Sete, S maiúsculo. O nome dele é Sete. Ele vai dar continuidade geracional. Ele entrou no lugar de Abel, porque Caim matou Abel. Agora você não é mais imagem e semelhança de Deus. A partir de Gênesis 5, agora você é a imagem e semelhança dos seus pais. Culturalmente, emocionalmente, geneticamente, economicamente, agora você vive de acordo com a imagem e a semelhança dos seus pais. Imagem não é aparência, é bom que você saiba disso. Semelhança não é estética, imagem é origem. Agora a sua origem tem toda a fraqueza da carne por causa de Adão. A semelhança agora é a natureza. A nossa natureza agora é falha. A nossa origem agora é duvidosa. Por isso que Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Deixa eu ler para você. Gálatas 5,16, não precisa abrir, eu vou ler para você. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeira, orgias, coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, já que o primeiro Adão pecou, todos se assemelham a ele. Aí Paulo vai continuar dizendo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, vai dizer: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente, mas o último Adão, que agora é Cristo, se tornou espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois vem espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também traremos também a imagem do homem celestial. Ou seja, veio o segundo Adão, que é Cristo. Aí Paulo vai ratificar: assim, se alguém está em Cristo. Deixa eu falar de novo. Não é dinheiro, não é ler Bíblia, não é orar, não é vir à igreja. Vamos lá, irmão. Quantas vezes você já deixou aqui dentro, ficou todo arrepiado, chegou ali fora, quase xinga o irmão, porque o irmão saiu na sua frente no carro. Brigou com o filho no carro. Endemoniou. Não. Vou falar algo para você. Essa sua carne, não seu corpo. Aliás, tem muita gente fazendo jejum para o corpo. O nome disso é dieta. O jejum é para a carne, mentalidade, natureza caída. Essa sua carne vai lutar contigo até o último dia da sua vida. Esse velho Adão aí, ele não se converte. Ele não morreu afogado nas águas do batismo. Esse infeliz continuou todo dia. Todo dia você vai sentir saudade ou vontade, se alguém fizer algo com você, de afogar essa pessoa, de matar essa pessoa, de passar a perna em alguém. Eu sou homem de Deus. Deixa você sozinho. O mal não vem do coração do diabo. Segundo Jesus, o mal vem do coração do homem. Nós arquitetamos o mal. Dentro de nós mora uma fábrica de maldade. E as evidências são exatamente isso que eu li. Mas aí não é dinheiro, não é cultura, não é Bíblia, não é oração, não é fingimento. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Diga para alguém: em Cristo, você é alguém novo. Mas somente em Cristo. Você pode aplaudir o nome do Senhor?
essa é a nossa natureza. A natureza caída, fraca, debilitante. Precisamos todos os dias da graça de Deus. Aí eu quero finalizar agora dizendo para vocês evidências de quem tem uma nova natureza. Eu vou ler para você. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Se você não demonstra essas evidências, esquece, I'm sorry. Pastor, eu não sou, vai imitando até se tornar. Me ajude, irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram não o corpo, mas crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Então olhe para mim, a sua carne tem paixões, a sua carne tem desejos. Só que quem crucifica a sua carne, quem crucifica os seus desejos, quem crucifica as paixões dessa carne, é você permitir que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar na sua vida. Ele não é manipulador, nem é acusador. Ele é luz, esclarecedor. Como o Espírito Santo evidencia as obras da carne, dizendo: hoje você tem opção. Se estiver em Cristo, nova criatura é. Vai ter dia que você vai levantar querendo enforcar alguém, matar alguém, brigar, passar a perna em alguém. Aí você vai perguntar para você mesmo, para essa carne maldita, vai perguntar o seguinte: você já foi crucificada. Já não vivo eu. Você vai dizer para ela: mas Cristo vive em mim. Por que você sente vontade de fazer algumas coisas com algumas pessoas? Por que você sente vontade de passar a perna em alguém? Por que você sente vontade de matar alguém? Por quê? Ah, pastor, eu não sinto. Sente, se não sentir é mentiroso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Você quer ver como que há evidência disso? A primeira palavra, ou as primeiras palavras de um bebê, não é papai ou mamãe. A primeira palavra é sobre si mesmo. Dada. Você não ensina, coloca brinquedos para o seu filho e coloca a outra criança junta. A criança vai trazer tudo para si. Onde ela aprendeu isso? Porque está na natureza. Só que contra a sua natureza existe um Espírito chamado Espírito de Cristo, Espírito Santo, que ele vem como vento impetuoso sobre a sua vida, sobre esse lugar, dizendo: a tua carne até pode ter paixões e desejos, porque isso faz parte da natureza caída, mas o último Adão, que é Cristo, morreu, ressuscitou, aleluia, para garantir você, aleluia, andar com ele na luz, para dizer para a tua carne: carne agora não é mais sobre você, não é mais sobre as suas paixões, não é mais sobre os seus desejos, mas é sobre aquele que habita dentro de mim, o Espírito Santo de Deus. Você pode exaltar Ele por um minuto, glorificar Ele, aquele que morreu, ressuscitou, aquele que deu a vida por mim, por você, aquele que era, aquele que é, aquele que ressuscita, aquele que dá paz, aquele que dá alegria. Vou pedir para que você agora, por gentileza, vamos finalizar. Eu vou pedir para que você abra em João. Capítulo 3 vai falar sobre o ministro do STF, ou do STC, que vai ter um encontro com Jesus pela madrugada. Capítulo 3 de João. Para não ficar, irmãos, muito subjetivo, ok? Porque
Porque talvez você pode estar pensando que o Espírito Santo é uma pomba. Não, quem prega que o Espírito Santo é uma pomba é outra religião. É o Espiritismo. Aqui não. O Espírito Santo não é pomba. A Bíblia fala que ele é como pomba. E é bom que você saiba que tem uma diferença muito grande de pomba para pombo. Pomba não gosta de barulho, de agonia, de gritaria. Pomba tem, na verdade, uma sensibilidade. Pomba não pousa em lugares sujos. Se pomba pousar sobre um ombro de alguém, ela vai pousar de forma bem silenciosa. Qualquer movimento abrupto, essa pomba vai e voa. Assim é o Espírito de Deus. Ele não é pomba, é como pomba. É bom que você saiba disso. Nicodemos, então, no capítulo 3 de João, a partir do verso 6, vai dizer o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Ponto. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, irmãos. O problema do crente não é nascer de novo. O problema é querer morrer para que possa nascer de novo. Porque para nascer é necessário matar algumas coisas dentro de mim. Verso 8 vai dizer: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você está com a sua Bíblia aberta? Por favor, abra a sua Bíblia e leia comigo o verso 8. O vento assopra, diga comigo, o vento assopra. Cassiane, lê para mim Gênesis 2, onde diz que 2 alguma coisa, diz que Deus soprou as narinas. Vamos para uma semântica aqui, você vai entender isso. É 2 alguma coisa. 2 o quê? Vou achar mais rápido, hein? Agora que eu estou sem óculos. 7. 2:7, lê por favor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E formou Deus o homem do pó da terra. E o que ele fez? E soprou. Repita comigo, soprou. Mais forte, soprou. Soprou. Isso daí é a primeira vez da manifestação do Espírito de Deus. Soprou. Jesus encontra, ou melhor, Nicodemos então encontra com Jesus, o homem de uma alta patente, a evidência de que ele quer ter Jesus. E aqui está uma coisa: cuidado com essas pessoas, mimimi, crente Nutella, que não vem à igreja e fala, você não foi me visitar, você não foi me visitar. Aliás, Nicodemos saiu do STF, de onde ele estava, para poder visitar Jesus de noite. Aliás, o próprio Jesus fala, vinde a mim, não é eu indo a vós, mas vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é indo, é vindo. Nicodemos então sai da onde ele está para ter Jesus, para ver Jesus, para estar com Jesus, e ele então vai dizer exatamente sobre isso. O verso 8, e o vento não sopra mais, o vento assopra. Antes Deus soprou, agora o vento assopra, porque está dizendo sobre o Espírito. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Evidência. Alguém sabe a evidência de um vento? Você não vê o vento em uma palmeira, mas você sabe da evidência pelo movimento da palmeira. Você não vê o crente pelo que o crente fala, você vê o crente pelas evidências das obras que o crente faz. Você não vê o crente pulando, falando em mistério, chorando, não. Você vê as evidências quando o crente começa a amar, quando o crente começa a entregar, quando o crente começa a fazer aquilo que são evidências do Espírito. Você não precisa dizer para mim que é batizado do Espírito Santo, falar uma língua estranha que pode ser língua do capeta, se você não condiz, não é condizente, se você passa a perna em alguém, se você fala mal dos outros, se você briga com todo mundo, se não tem paz na sua casa. O que tem em você é outro espírito, mas não o Espírito de Deus. São as evidências. Eu
poderia te odiar, mas tem algo mais forte dentro de mim. Você falou mal de mim, você foi para a internet, você me expôs. Eu poderia, mas eu não sei, tem algo dentro de mim mais forte. Tem algo dentro de mim mais forte que supera isso. Sabe o que é isso? A evidência desse Espírito de Deus. Ele te leva até a fonte. Nicodemos estava aqui em cima, mas ele precisou descer para se encontrar com Jesus. Não importa o seu nível social, econômico, a sua eloquência, a sua aparição. Se você tem milhares de pessoas no Instagram ou nas redes sociais, tem a ver comigo. Eu dependo dessa fonte e saio de onde eu estou para me encontrar com esse Espírito. Então Jesus vai dizer para ele: o vento assopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, por favor, vá para João, anda algumas páginas para frente, lá os últimos versículos de João. Eu quero ler para você, a partir do capítulo 20, abra por gentileza, não fica olhando para mim, abra, porque eu quero mostrar para você. A partir do verso 19. Não vem para a escola dominical, hoje é a escola dominical. Pronto. Glória a Deus. Vamos a essa Bíblia. Capítulo 20 de João, a partir do verso 19. A esperança morreu. Para poder confrontar, para dizer que a esperança nunca morre, pois é, a esperança deles morreram. Os discípulos se trancam em um quarto fechado, em um cômodo fechado, igualzinho a você que está participando desse culto. Sem saída, não vê solução, não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz, já tentou com a agiota, já tentou com os gerentes do banco, já brigou em casa, já não tem para onde ir, procura tudo, se possível for, se é cartomante der jeito na minha vida, eu vou procurar, porque você está vivendo num cômodo escuro. Só que olha o que é a misericórdia de Deus, dentro daquele quarto escuro, as portas fechadas, só para dizer para você, que agora esse Jesus aqui que morreu e ressuscitou, agora ele não está mais do lado de fora, porque não é mais Jesus com, agora é Cristo em. Olha o que ele vai dizer, verso 19, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, diga para alguém, está falando sobre hoje. Não, diga para alguém, está falando sobre hoje. Diga, hoje é o primeiro dia da semana. Agora olhe para mim, talvez você esteja aqui sem esperança, participando desse culto, sem esperança nenhuma, com tudo fechado, se trancafiou no seu mundo. A sua alma amargurada, chorando. Vem para mais um culto, a mensagem parece que não tem. O pastor está falando coisa com coisa, porque tu está pensando no dia de amanhã. É nesse quarto isolado que Jesus entra e diz exatamente assim: naquela semana de portas fechadas, os discípulos com medo dos judeus se tinham juntado, chegou Jesus. Diga para alguém agora com veemência, diga, no seu quarto isolado, fechado, escuro. Diga para alguém, no seu quarto escuro, no seu cômodo escuro, chegou Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alguém que pode glorificar o nome do Altíssimo nessa tua situação. Jesus não fica em uma extremidade, não fica em outro, porque ele é intermediador entre Deus e o homem. Jesus, quando morre, ele morre no meio, cruz de um lado, cruz de outro. Jesus então aí vai aparecer, sabe aonde? No meio, no centro, porque ele é o centro de todas as coisas, ele é o equilíbrio de todas as coisas. E ele vai dizer, deixar um presente para essas pessoas, já que estavam com medo. Jesus está dizendo para você essa noite: troque o seu medo pelo presente que eu vou te dar. Paz seja convosco. Como é que você vai tomar decisão essa semana? Sem paz? Agoniado? No escuro? Chegou a luz. Jesus continua dizendo então, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora olha o verso 22, volte seus olhos para aí, porque é a Bíblia de detalhes. Aliás, Deus fala com a gente nos detalhes. Aliás, o segredo de uma boa escultura está nos detalhes. Os detalhes denunciam quem é o autor. Jesus então vai dizer, verso 22, e havendo dito isto, e havendo dito isto, e havendo dito isto, o que ele fez? Soprou ou assoprou? Diga mais forte, assoprou.
No Éden, Deus soprou. O homem pecou, ficou amortecido. Natureza de Adão. Mas estava aqui dentro ainda. Estava acabando a bateria. Acabando a bateria. Acabando a bateria. João 3,16. Pela misericórdia de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a bateria. Você poderia ter aplaudido, exaltado o nome do Senhor. Jesus veio para te reconectar ao Pai, a fonte. Aí vem o Espírito e não sopra mais. O Espírito, então, você está comigo no verso 22? E havendo dito isto, assoprou. Diga para alguém, a confirmação do Espírito de Deus na sua vida. Diga para esse alguém, toda arma forjada, preparada contra a tua vida, vai encontrar alguém cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus. Aí ele assopra, escute isso daqui, e assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo de Deus. Você pode exaltar agora aplaudindo, glorificando, exaltando. Eu finalizo dizendo para você, a evidência desse Espírito, sabe qual é? Está no último versículo, 23, ou melhor. Essa última parte, 23, Jesus dizendo. Está na condicional. Deixa eu falar para você uma coisa. Pastor, sou cheio do Espírito Santo de Deus. Perdoou quem te magoou? Se não perdoou, está cheio do Espírito do capeta. Porque não é de Deus. Porque a evidência, está aqui no verso 23, vamos ler então? A evidência, lembra que o título da mensagem, a evidência de quem está cheio do Espírito Santo é: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles são perdoados. E aqueles a quem vos retiverdes, eles são retidos. Pastor, tão difícil, né? Sim, muito difícil. Para o homem natural? Reinaldo, para o homem natural é difícil. A gente não quer nem perdoar. Você viu agora a última tragédia que teve aí? A vida de um homem sem Deus é exatamente essa. Perdeu-se uma família toda. Olha o que o diabo fez. Na verdade, o diabo potencializa aquilo que já está no nosso coração. O diabo não pode fazer, dá ideia para você fazer. O diabo não faz, tá? O diabo não faz. Não caia nessa de já que foi o diabo que fez, não. O diabo é um ser ilegal que precisa de um corpo legal na terra. É por isso que o Espírito Santo de Deus trabalhou com o verbo que se fez carne. Se o diabo estiver na sua casa, ele está ilegal. Porque na sua casa, dentro de você, habita corporeamente o Espírito Santo de Deus. Então o diabo não pode agir, o diabo está mexendo ali, o diabo está mexendo lá. Não, irmão, isso é coisa da sua cabeça. Porque o diabo precisa incorporar em alguém para poder fazer as obras da carne. Mundo físico. O próprio Jesus fez isso, o verbo se fez carne para poder habitar entre nós. Aí você acha que o Espírito vai ter legalidade? Não, ele precisa de alguém para ter legalidade para operar. Diga para esse alguém aí, que não seja você. Não, fala agora com voz firme, fala sem medo, fala que não seja você. Diga assim, aliás, não pode ser você, porque você está cheio do Espírito de Deus. Se é para aplaudir, aplaudo glorificando a Deus, irmão. É isso, é sobre isso. Pastor, não consigo perdoar. Tranquilo, vontade da carne, mas eu não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe a sua semana. Ela não vai começar na segunda, a sua semana começa de primeira, hoje. Cheio do Espírito Santo de Deus. Fique de pé, por gentileza. Vamos cantar, Cassiano, Espírito Santo? Sim, você não sabe ainda, mas eu sou seu fã. Tem o Richard, tem o fã-clube dela. Fala assim, eu sou seu fã número 1. Eu falo,
Quem te enganou, inocente? Sou eu. Não é? Então a Cassine vai cantar Amigo Espírito Santo. Eu vou pedir agora que você cante com a mão no seu coração. Você que está em casa, você que estava nesse cômodo fechado, chegou Jesus. Aliás, você pode dizer, enfatizar isso para uma ou duas pessoas. Diga assim, no seu cômodo escuro, chegou Jesus.